Olá, seja muito bem-vindo. Vamos hoje estudar mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre do ano de 2025. A lição deste trimestre nós estamos sobre o tema Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição que estudaremos hoje é a lição de número 11, que tem como título Salvação não é obra humana. Nesta lição, apresentaremos e aprenderemos o ensino bíblico sobre a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Examinaremos como diferentes sistemas religiosos e doutrinários distorcem essa verdade fundamental da fé cristã e analisaremos ainda o impacto dessas crenças errôneas na vida dos crentes. Esta lição será ministrada através de minha pessoa, Davi Linhares, e o comentarista da revista é Ezequias Soares. É muito importante que você tenha em mãos a Bíblia Sagrada, pois ela é fundamental para os nossos estudos, tá bom? Vamos dar continuidade, então, em nosso estudo bíblico. Fundamentos bíblicos da salvação pela graça. Esta nossa lição ela é composta por 3 tópicos. Cada tópico segue os seus subtópicos, os quais nós abordaremos um por um, tá bom? A nossa lição tem um texto áureo que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, verso 5. Verdade prática. A salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. É importante ressaltar que ninguém é salvo por mérito próprio ou através das suas boas ações. Aliás, quando nós falamos de boas ações, como, por exemplo, não matar, não roubar, não se prostituir, como muitas pessoas falam por aí. Ora, eu sou quase crente porque eu não faço nada disso. Bom, isto é a obrigação de um cidadão. Agindo de tal forma, ele preserva não só a si mesmo, como também toda a sua família e garante também que ele está sendo responsável por uma sociedade mais pacífica e harmoniosa entre si. Esta é uma verdade que nós podemos perceber com aquelas pessoas que, quando se convertem ao Senhor Jesus Cristo, se rendem, na verdade, se arrependem dos seus pecados e buscam realmente viver uma vida transformada pela palavra e pelo convencimento de que está realmente precisando de arrependimento, esta pessoa, ela muda e muda para muito melhor. Pois o apóstolo Paulo declara que esta pessoa é uma nova criatura, mas não em qualquer lugar. É uma nova criatura na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, no capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 10, onde nós aprenderemos que nós fomos salvos pela graça por meio da fé, sendo este um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O primeiro tópico da nossa lição, ela vai falar sobre a salvação, sobre a graça de Deus. Agora, eu quero perguntar para você, caso você saiba, o que é salvação e o que é graça. Nós vamos encontrar na leitura bíblica em classe, no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, onde diz que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus, que é um dom do Senhor. Bom, o que nós podemos extrair desta passagem bíblica para nós? Primeiro, vamos observar o significado da palavra salvação. A salvação, na verdade, ela representa o livramento de um perigo, ou até mesmo o desvio do mesmo. Significa resgatar. A Bíblia
vai declarar que Jesus veio para resgatar aquilo que se havia perdido. O que foi que se perdeu? Bom, se nós voltarmos para a história antiga, lá em Gênesis, nós perdemos a comunhão com Deus. Nós perdemos o acesso ao paraíso de Deus. Nós perdemos a comunhão com Deus e perdemos também a vida eterna. Todo ser humano ele está condenado à morte. E somente através de Jesus nós podemos sermos salvos. Ou seja, salvação significa o livramento do pecado, da morte, o livramento então do perigo. Enquanto graça, muitos traduzem de forma literal como favor imerecido. Sim, de fato, é o seu significado literal. No entanto, a graça ela abrange muito além do que isso. A graça representa um presente de alguém para com outra pessoa. O que significa no grego realmente a palavra graça? A palavra graça no grego, ele vem no sentido de agradar-se. Nós vamos encontrar lá em Isaías, capítulo de número 53, onde a Bíblia vai dizer que Deus agradou-se em moer a Jesus. Por quê? Mais adiante, já no finalzinho, entre os versículos 8 em diante, nós iremos encontrar a própria palavra declarando que haveria frutos deste sacrifício. Na onisciência e na onipotência de Deus, Deus ele sabia que muitos alcançaria esta graça e alcançaria a comunhão direta com Deus, se arrependeria e que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não seria em vão. Voltando então para o nosso slide, o primeiro subtópico da lição vai falar a respeito do estado espiritual humano. Mas aqui eu quero te chamar a atenção para algo. Deixa eu só falar contigo aqui, olha só. Você já ouviu alguém falando assim, ora, nos salvar de quê? Eu já ouvi alguém falar sobre isso. Alguém já falou para mim, pô, Jesus veio para nos salvar, mas salvar de quê? E eu me lembro que era um curso que eu estava fazendo, e na sala tinha vários cristãos, e todos ficaram, não, professor, salvar, porque quem tinha dito isso seria um professor, e ficaram aquela discussão. Os alunos ficaram com medo de falar abertamente para o professor de que se tratava da condenação eterna. Eu me lembro que eu tomei a palavra e falei, professor, foi salvo da morte, salvo da condenação eterna, salvo do inferno. Aí ele replicou dizendo, mas eu não pedi a Deus para nos salvar. Ora, nós sabemos que todo mundo que assim age, entendemos que ele não conhece o seu estado atual, o estado do ser humano atual. E aquele que assistiu à videoaula da lição passada, ou pelo menos participou na sua congregação a respeito do estudo da lição passada, nós vamos encontrar que nós, no exato momento em que nós vivemos, todo ser humano, ele está condenado à perdição. Não digo as crianças quando nascem, elas não nascem destinada ao inferno. As crianças, elas nascem em um estado de inocência, claro, contaminado na carne e na sua natureza pecaminosa, sim, mas ela não nasce praticando o pecado. A Bíblia fala que todos nós seremos julgados segundo as nossas obras, segundo a nossa fé. Uma criança não tem fé, uma criança não tem obra, uma criança ainda não pecou. Ela está contaminada, sim, pelo pecado. A tendência é que, a partir do momento em que ela começa a crescer, que ela começa a ter entendimento, ela pode começar a escolher entre pecar e não pecar. No entanto, a probabilidade é que ela, de fato, peque. Por quê? Porque o seu corpo, a sua matéria e o meio em que ela vive é um meio pecaminoso, que vai levá-la, com certeza, a pecar. O próprio Isaías, quando tem as visões com Deus,
a respeito dessas revelações do Senhor, ele diz: ai de mim que sou homem de lábios impuros e que habito no meio de homens de lábios impuros. Isaías, ele reconheceu que vivia no meio de um povo que pecava, e que não só este povo pecava, como ele mesmo pecava, sendo influenciado pelo meio em que vivia. A Bíblia vai falar eu vou até abrir aqui o texto bíblico para nós juntos lermos algumas passagens da Bíblia. Deixa eu ver aqui. Isaías 53, versículo 6 diz assim: ó, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O que isto significa? Significa que nós éramos guiados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades. Nós fazíamos e éramos dominados pelo espírito maligno que nos guiava. E nós éramos levados por todo tipo de vento de doutrina. Até o dia que nós encontramos Jesus. E ele leva sobre si o nosso castigo, leva sobre si a nossa iniquidade, nos dá a oportunidade de voltarmos a ter comunhão com Deus. Nós aprendemos na lição passada que o estado de morte inicial do ser humano é a morte espiritual, que é a ausência de vida, é a ausência da presença de Deus, é a ausência da comunhão com Deus. Isso, o pecado nos afasta completamente de Deus, nos deixa à mercê de nossos próprios desejos e nos faz desviarmos de um caminho que não foi o caminho em que Deus preparou para cada um de nós. Voltando então ao nosso slide, vamos dar continuidade. Aqui então, para resumir, nós dizemos assim: todos os seres humanos estão espiritualmente mortos em ofensas e pecados, seguem naturalmente o curso deste mundo, estando sob a influência do maligno e são, por natureza, filhos da ira. Esta é uma passagem bíblica que se encontra em Efésios, onde mostra que todos nós éramos inimigos de Deus. Veja só este outro texto bíblico que se encontra em Romanos, capítulo de número 5 e o verso de número 10. O que o texto bíblico vai nos dizer, olha só. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, ou seja, através da morte de Jesus, nós nos reconciliamos, ou pelo menos temos a oportunidade de sermos reconciliados de volta à comunhão com o Pai. Jesus diz em João 14, verso 6, que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele também é a vida. É por Jesus que somos salvos e através dele nós alcançamos a vida. Sim, através de Jesus nós temos então vida. Então, continuando no nosso slide, o segundo tópico vai falar sobre vivificação em Cristo. Por sua grande misericórdia, Deus nos deu vida em Cristo. Fomos ressuscitados espiritualmente com Ele e somos feitos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja só, através da morte de Jesus, as portas se abrem. A Bíblia vai declarar que quando Jesus suspira e diz, Pai, está consumado, o véu da igreja se rasga de alto a baixo, o que abre o acesso completo para todo ser humano adentrar a presença de Deus ao local santo dos santos. Se nós formos lá para Êxodo, nós iremos encontrar onde a palavra do Senhor vai nos mostrar que existia um tabernáculo. E este tabernáculo existia 3 divisórias. A divisória seria o átrio, a primeira entrada, depois tinha
Não, primeiro tinha o pátio, depois tinha o átrio e depois tinha o local santo dos santos, que seria o local santo e o local santo dos santos. No local santo dos santos só poderia entrar o sumo sacerdote. E ainda assim, uma vez no ano. Ora, o homem comum também não poderia nem mesmo oferecer seu próprio sacrifício a Deus em troca do seu perdão. Precisava haver um intermediador, que seriam os levitas e os sacerdotes. Jesus vindo, ele se tornou o mediador direto entre o homem e Deus. E não mais a necessidade dos levitas e nem dos sacerdócios de homem algum, para que o homem possa se chegar a Deus. Jesus, ele abriu o caminho por completo. E agora não somente o sumo sacerdote tem direito de entrar ao local santo dos santos, onde havia a Arca da Aliança, que representava a presença real do Deus Todo-Poderoso. Agora, através de Jesus, nós podemos nos apresentarmos diante de Deus e oferecer um sacrifício. Lembrando que o nosso sacrifício hoje não é mais o sacrifício de animais, não é mais o sacrifício morto. Romanos capítulo 12 vai nos ensinar que o sacrifício agora é um sacrifício racional e é um sacrifício vivo, que é o nosso culto de adoração ao Senhor. E a nossa convenção por completo, né? No ministério de Jesus, a sua primeira pregação, em Mateus capítulo 4, versículo 17, a Bíblia vai nos declarar que Jesus ele começou pregando da seguinte forma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sendo assim, nós temos a oportunidade de adentrarmos ao trono da graça. Nós temos a oportunidade de estarmos diretamente ao lado e diante de Deus. Então, continuando, o terceiro tópico vai falar sobre salvação pela graça. Como antes eu tinha dito, a salvação pela graça representa algo agradável a Deus, algo que Deus se alegrou em fazer e que haverá os seus frutos. A salvação é um dom gratuito de Deus, ou seja, a salvação é um presente de Deus dado para cada um de nós. A palavra dom significa presente, um presente que nós não merecíamos a graça de Deus, nós não merecíamos Deus. Aliás, o nosso presente aqui representa o próprio Jesus. No livro de João, capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, Deus nos deu Jesus como presente, um presente que não merecíamos. Um presente que nós ainda não merecemos, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, nós alcançamos através da fé em Cristo Jesus. Ela não pode ser conquistada por obras humanas. Fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, mas estas não são a causa da nossa salvação. A real causa da nossa salvação é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós tínhamos uma dívida impagável. Era impossível para o homem ser salvo por méritos próprios, mas Jesus foi enviado por Deus e ele mesmo se ofereceu por cada um de nós, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então, o nosso segundo subtópico vai falar sobre as teologias inadequadas, né? Aí nós iremos falar sobre a soteriologia, que é a doutrina da teologia que fala sobre a salvação. E nós vamos encontrar algumas doutrinas bíblicas da antiguidade que são inadequadas, que são heresias, que não devem ser seguidas. O primeiro deles é o reencarnacionista. O reencarnacionista, a história humana vai mostrar que esta religião é muito antiga, mais antiga do que o próprio Cristo. Nós vamos ver que lá no Velho Testamento, no tempo dos apóstolos, dos discípulos, na igreja primitiva em si, havia discussões a respeito das pessoas que seriam ressuscitadas e daquelas que também não seriam. Os reencarnacionistas, eles acreditam numa salvação por várias vidas sucessivas.
de forma gradual até que ele chegue a um estado de perfeição. Isso significa, é da seguinte forma: a pessoa nasce hoje, ela vai crescer, vai reproduzir, vai ter uma vida. E aquela vida vai condizer com uma coisa boa, uma coisa mal, e aí vai então determinar se ela será salva ou não, se ela está seguindo um bom caminho ou não. Se ela não conseguir, ela vai renascer novamente em uma próxima vida para melhorar gradualmente até que chegue em um estado de aperfeiçoamento. Só que essa prática bíblica é refutada, essa prática que não é bíblica, ela é refutada pela própria Bíblia. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a Bíblia vai dizer que está ordenado ao homem morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Então ninguém fique pensando que após a morte haverá uma segunda chance, porque isso não vai acontecer. Galacionistas. Esta palavra, galacionistas, eu nunca vi dizer nas questões, nas matérias teológicas, né? Estudando teologia, nós não encontramos essa palavra, mas eu acredito que esta palavra foi usada aqui para se referir à igreja de Gálatas, onde teve muitas dificuldades o apóstolo Paulo e os apóstolos no início da sua caminhada com os judeus que moravam ali, que seriam aquelas pessoas que defendiam que para ser salvo precisava-se ainda guardar a lei dos judeus, dada, ou melhor, a lei do povo de Israel, dada por Deus através de Moisés. Então, nós vamos ver ali o caso da discussão entre circuncidar ou não circuncidar. Então, aqui seriam os legalistas judaizantes que defendiam a necessidade de cumprir a lei de Moisés para alcançar a salvação. Paulo refutou claramente esta ideia em Gálatas 2,16 e Romanos 3,28. É ali as passagens bíblicas que você vai falar que não há necessidade de guardar a lei, porque a lei foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo. O livro de Hebreus diz que o testador, que é Cristo, ele morreu e ressuscitou, vindo uma nova lei superior à anterior. Tem ainda os gnósticos, que é aqueles que são salvos mediante o conhecimento. Acreditavam que a salvação vinha através de um conhecimento místico especial, conhecida como gnosis, e negavam a plena humanidade de Cristo. A Bíblia ensina que a salvação é acessível a todos. Todos têm direito e acesso à salvação. A Bíblia vai dizer que Jesus ele morreu por todos. A Bíblia vai dizer, apesar de nem todos alcançarem a salvação, Cristo ele veio para todos. A Bíblia fala assim, lá em João capítulo 1, a partir do versículo 10, nós encontramos o texto bíblico dizendo, porque ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Ora, vamos fazer um paralelismo aqui da palavra do Senhor, tá bom? Quem é os seus? A Bíblia diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quem é, então, os seus? A Bíblia relata, lá em 1 Colossenses 1, versos 16 e 17, que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo Jesus. Foram criadas por ele e para ele, sendo visíveis e invisíveis, poderes e potestade. Tudo foi feito por ele e para ele. Tudo que existe na face da terra pertence a Jesus por direito, pois tudo foi criado por meio dele. Sem ele, nada do que existe passou a existir. Jesus, ele é o princípio de toda a criação. Ele não é a primeira criatura, ele é o princípio de toda a criatura. Se não fosse por ele, nada existiria. Então, a criação em si e tudo que existe no mundo pertence a Jesus. Então, quando ele veio para salvar a sua obra.
ele veio para salvar a humanidade e este, até o dia de hoje, ainda o rejeita. Então ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas aí o texto ele continua, ele não para por aí. Diz assim: mas a todos quanto o receberam, foram-lhe dados o direito de serem feitos filhos de Deus. Glórias a Deus por isso. Isso só foi possível porque Jesus se entregou por cada um de nós. Então, continuando, vamos então para o nosso terceiro tópico, que vai falar sobre as soteriologias inadequadas de hoje. Será se hoje tem? Tem muitas. Mas aqui nós vamos separar apenas três. A mais antiga de todas elas, das três em que nós iremos falar, é a do islamismo, que baseia a salvação no balanço entre boas e más obras realizadas durante a vida. Não reconhece Jesus como o Filho de Deus, e único Salvador, contradizendo João 14,6, que afirma que Jesus é o único caminho para o Pai. O islamismo ele acredita que Jesus ele não passou de apenas um profeta, mas nós sabemos que Jesus é o Salvador. Nós iremos fazer um panorâmico falando a respeito dessas três religiões que nós estaremos falando aqui agora, para entendermos quais são as suas diferenças e como eles creem a respeito da salvação. Temos então as Testemunhas de Jeová, que é a mais nova de todas elas que nós estaremos falando aqui a respeito dos três. Essa é a mais nova. Foi na verdade, instituída um pouquinho antes de 1800, mas só de 1900, aliás, ali em meados de 1800, mas só vieram a ser se concretizada em 1930. É a data do nascimento oficial das Testemunhas de Jeová, que ensinam que a salvação depende da obediência à organização religiosa e suas interpretações. A Bíblia, porém, ensina que a salvação é individual e pela graça mediante a fé. Lembrando que as Testemunhas de Jeová, eles usam como livro sagrado a Bíblia, porém, em uma tradução diferente, tanto da católica quanto a do protestante. A Bíblia deles é uma Bíblia criada segundo o prazer, segundo a visão deles. O mormonismo defende a necessidade de boas obras e participação em rituais específicos para a salvação. A Escritura, contudo, afirma que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 9, capítulo 10, verso 9 e 10. Vamos então ver aqui o panorâmico e as diferenças dessas religiões. Primeiro, os mormons. Os mormons, como vocês podem ver aqui, eles foram fundados em 1830 por Joseph Smith e ele contém 17 milhões de seguidores. Isso mesmo, 17 milhões de seguidores. As Testemunhas de Jeová é a mais nova de todas, ali quase no finalzinho dos anos do século XVIII, foram formalizados em 1931 por Charles Russell. E hoje, atualmente, eles contam com 8,7 milhões. E temos também o islamismo, que é uma das religiões maiores do mundo, do planeta Terra, mas ela perde para o cristianismo, tá certo? Ele foi fundado no século 7 depois de Cristo, ali por volta do ano 610. O seu profeta é Maomé e o Deus deles é Alá. Hoje, esta religião tem mais de 2 bilhões de fiéis. Nós temos então aqui algumas diferenças entre eles. Quem é o Deus dos mormons? Eles acreditam que Deus Pai, no Deus Filho, que é Jesus, e no Espírito Santo, como três pessoas separadas. Quem é Jesus para os mormons? O Jesus para os mormons é o Filho de Deus, criado por ele, e irmão espiritual de Lúcifer. Já pensou, pessoal? Para os mormons,
Jesus é classificado como o irmão direto de Lúcifer e não o irmão direto dos irmãos da igreja. Quais são as escrituras sagradas dos mormons? Os mormons usam a Bíblia e usam outros livros, como o livro de Mórmon, outro livro que é a Doutrina e os Convênios, e a Pérola de Grande Valor, que é um livro separado que eles usam. Qual é a cultura dos mormons? Os mormons usam roupas recatadas, não consomem álcool, não consomem café nem tabaco, e fazem missões evangelísticas obrigatórias para jovens. No caso, os homens a partir dos 18 anos e as meninas a partir dos 19. E tem aí os seus cultos e seus rituais exclusivos nos seus templos. Agora vamos às testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová acreditam que só existe um Deus e que Jesus não é Deus, mas um ser criado, ou seja, a primeira criatura de Deus. O Espírito Santo é a força ativa de Deus, também não é Deus, apenas Jeová é Deus. Jesus é uma criatura, né? E o Espírito Santo, que é a força ativa de Deus. É o primeiro ser criado por Jeová e não é Deus, que é Jesus. Apenas a Bíblia. O livro sagrado que eles usam, somente a Bíblia, porém com a tradução exclusiva deles. E temos aqui a prática cultural deles, que é a evangelização de porta em porta. Não comemoram feriados, não aceitam transfusão de sangue, não participam de políticas e nem servem o exército, ou seja, eles não se alistam. Temos ainda o islamismo, que o Deus para eles é único e que é Alá, o seu Deus, que é o verdadeiro Deus. Ele é absoluto, indivisível e não tem filhos, ou seja, o Deus do islamismo não tem filhos, certo? Quem é Jesus para o islamismo? Jesus é nada mais, nada menos que um profeta que está em paz de igualdade com Maomé. Mas Jesus não é filho de Deus e muito menos Deus. Quais são os livros que ele usa? Ele usa o Alcorão, que é a revelação de Maomé por Alá, e Hadiths, que é os ditos de Maomé, né? Práticas culturais. Eles fazem oração 5 vezes ao dia em jejum. Faz jejum durante o período do Ramadã, que são 30 dias. Eles têm uma peregrinação obrigatória a Meca. Ou seja, todo islamismo ele tem que, pelo menos uma vez no ano, ir a Meca fazer as suas adorações. Eles não podem não tomar álcool, cachaça e nem comer carne de porco. Usam roupas modestas, bem comportadas. E lembrando também ainda que toda vez em que um muçulmano para poder orar, ele tem que se ajoelhar em direção a Meca, em direção ao templo de adoração deles. No horário exclusivo, ele tem que parar tudo, onde quer que esteja, joga o seu lenço no chão, se ajoelham e fazem, então, as suas orações direcionadas a Meca. Nós adoramos e servimos somente a Deus e somente a Ele prestamos culto. Certo? Temos aqui a conclusão da nossa lição. A verdade que liberta é a palavra, é a frase da conclusão de nossa lição. Vamos lá. A graça divina, a salvação é um dom exclusivo de Deus, é um presente que Deus nos deu. A fé em Cristo, o único caminho para a nossa redenção. E, por fim, a rejeição de falsas doutrinas. Não aceitar adições humanas à salvação. Nós não podemos aceitar padrões mundanos aonde venha determinar o que fazer para ser salvo conforme a mentalidade dos homens. Nós temos um livro sagrado que chama Bíblia e nós temos o Espírito Santo que nos guia ao caminho em que precisamos através da palavra do Senhor.
Por isso que é importante estudarmos as lições da Escola Bíblica Dominical e sermos participantes. Sempre que houver dúvidas, fazer o nosso questionamento e não sair da aula sem que essas dúvidas sejam sanadas, ou que pelo menos que os irmãos se reúnam e tentem buscar a resposta para tantas as perguntas em que nós temos, tá bom? Muito bem, esta foi a aula de hoje. Eu quero te agradecer se você assistiu este vídeo até aqui, meus parabéns, você é um dos poucos. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder novos vídeos e novas aulas. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe e até a próxima então, se Deus quiser.